Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. O tema hoje será livro. E, evidentemente, falando em livro, nós temos que trazer aqui o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, jornalista Galeno Amorim. Ele é formado em comunicação na Universidade de Ribeirão Preto, tem a sua pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e é um homem do livro. Ele sempre amou muito o livro, escreve sobre isso. Obrigado, Galeno, pela sua presença aqui entre nós. Eu queria perguntar primeiro ao amigo que história é essa do livro popular de que se anda falando muito? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com você, participar do programa e vir falar de livros e leitura, né? Isso Perfeito. É importantíssimo para o Brasil. É a sua atual grande ocupação. É verdade, né? Eu tenho militado nessa área do livro e leitura ao longo da minha vida e às vezes estando em diferentes lados desse balcão. Agora tenho a responsabilidade pela formulação, a gestão e a execução dessas políticas públicas. A presidenta Dilma, ela fez deu uma orientação muito especial desde o início do seu governo. Ela pediu que, junto com as outras políticas que nós estamos construindo nessa área, na própria Biblioteca Nacional, com agentes de leitura, apoio às bibliotecas do país, nós passássemos a desenvolver algumas políticas para baratear o preço do livro. As pessoas têm dificuldade de acesso aos livros. Esta é uma das razões... Dificuldade do ponto de vista econômico-financeiro, né? E dizem muito que o livro no Brasil é caro. Na verdade, o livro não cabe dentro do bolso do cidadão brasileiro médio, né? Quando a gente pega salário, a remuneração, a renda familiar e compara com o preço médio do livro, ainda há uma distância. Então as pessoas não compram. Mas não é só por conta do preço, não. É porque também nós temos que melhorar a nossa rede de bibliotecas de acesso público. O Brasil ainda tem uma quantidade muito pequena de livrarias. Então, as várias formas que acabam restringindo o acesso ao livro, acaba dificultando também e levando a uma baixa leitura. Então, livros mais em conta é uma forma de você estimular a leitura no país. É isso que vocês estão chamando de livro popular. O livro popular, essencialmente, ele significa o seguinte: é um livro de qualidade. O Brasil é um dos 10 maiores produtores de livros do mundo e é conhecido pela sua qualidade editorial também, mas livros que custem no máximo R$10. São as características centrais desse programa. E o que nós vamos fazer para isso acontecer? Porque não é fácil. E você não consegue mexer no preço do livro por decreto. Você precisa criar uma série de políticas e essas políticas concatenadas que criarão as condições para que isso ocorra. Então, e a tiragem, não é, Galeno? É fundamental. Isso. Se você fizer uma tiragem grande, essa equação é conhecida, o preço de capa vai baixar. É isso. É um pouco o que acontece com o livro didático, né? Claro. É assim. O livro sai barato para o governo porque as quantidades são imensas. Né? Agora, o que nós temos que fazer? E essa é uma lógica que nós estamos trabalhando muito, procurando fazer com que as tiragens levem a preços menores e que esses preços menores cheguem também ao consumidor. Então, esse conjunto de medidas significa que, de um lado, nós estamos apoiando a criação de mais pontos de venda. Hoje o Brasil tem 1.500 livrarias independentes, aquelas tradicionais que vendem livros. Não é um número crescente, não é? É um número estagnado. Vem se mantendo de certo modo. Se você inclui as papelarias, esse número chega a 3.000, 3.500, com papelarias que em algumas épocas do ano vendem livros e, sobretudo, os escolares. Nós precisamos ampliar. Então, o que nós estamos fazendo? No conceito da farmácia popular, algo muito parecido, nós estamos procurando criar as livrarias populares, que são pontos de venda já existentes, livrarias, papelarias, mas também ampliar, procurar levar isso para as agências do correio, procurar as bancas de jornais e revistas. Nós estamos tentando derrubar a restrição
que existe hoje para que farmácias vendam livros, para colocar livro livros. É remédio da alma. Né? Alguém já disse isso. Não, e com isso, agora em 2011, faz exatamente 100 anos que o Lobato mandou aquela célebre carta para comerciantes, negociantes no país inteiro, inclusive donos de farmácia, falando, olha, nós temos um produto, como qualquer outro produto, como querosene, como qualquer outra coisa, chamado livro. Eu estou apresentando esse produto novo para vocês. Vocês podem receber consignado, vocês vão ter uma margem aí de 30%, 40%, Pronto, e depois vocês me devolvem se vocês não venderem. Com isso, o Lobato multiplicou de uma maneira impressionante a tiragem dos seus livros. Foi a gênese da editora Brasiliense, Foi. Não é? Que ele foi o fundador. Você sabe, se você me permite um minuto só, outro dia eu passei pela Rua Visconde de Pirajá, aqui no Rio, e vi que uma antiga livraria, tradicional livraria, Letras e Expressões, foi um sucesso tremendo. Tinha um local em cima que se chamava João Ubaldo Ribeiro, foi inaugurada com pompa e circunstância, virou farmácia. Então isso é doloroso quando você vê uma livraria virar farmácia, porque não tem nada a ver, não é? Eu acho que as livrarias devem se ampliar. Eu não tenho nada contra as farmácias, mas também eu tenho contra que as farmácias substituam as livrarias. E as livrarias têm um produto essencial para a alma, né? Para a saúde da alma, né? Que são os livros, a boa literatura. Então, é uma pena quando isso ocorre. E o que nós estamos procurando fazer agora é um movimento em sentido inverso. É aumentar, é multiplicar a quantidade de pontos de venda de livros. Então, utilizando para isso as bancas de jornais e revistas, nós colocaremos lá displays, dizendo, olha, aqui tem livro popular, campanhas nas ruas, e por outro lado, nós estamos articulando com vários setores do governo, por exemplo, com o BNDES, para buscar apoiar a produção de livros mais baratos, para apoiar, por exemplo, a implantação, a remodelação dessas bancas para que elas possam, ao mesmo tempo que já vão se preparando para a Copa, para a Olimpíada, já passam também a vender livros. Eu vou contar uma historinha para você rápida, porque nós vamos ter que dar uma interrupção agora, pequena, que é o programa chamado Pro Livro do BNDES, que nasceu há muito tempo, acho que foi inspiração do ex-governador Carlos Lacerda, e começou bem e depois não sei o que aconteceu. Talvez seja uma dica, fica só entre nós, para você falar para o Luciano Coutinho, que é um homem muito sensível, quem sabe ele pensa em restabelecer o Prolivro. Vamos dar um pequeno intervalo, logo voltaremos entrevistando o jornalista Galeno Amorim, hoje presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Até já. Estamos entrevistando Galeno Amorim, que preside a Biblioteca Nacional e que nos falou de projetos interessantíssimos de criação do livro popular. E dinheiro para isso? Haverá, Galeno? Haverá. A presidenta Dilma está animadíssima com essa história. Ela já tive algumas conversas com ela sobre isso. Ela está na Bienal do Rio, por exemplo, ela fez o anúncio, avisou as pessoas que tinham pedido para o Ministério da Cultura, a Fundação Biblioteca Nacional prepararem uma grande política. E dentro do próprio Ministério, a ministra Ana de Holanda tem dado um apoio decidido para isso. Então, nós começamos agora a própria Fundação Biblioteca Nacional, neste final de 2011, fazer a primeira etapa desse programa com perspectiva para 10 anos. Então, é um programa que
surge. Quer dizer, com continuidade. Com continuidade, né? Com perspectiva de recursos, com ações e principalmente com metas, né? Com resultados pensados, planejados aí para os próximos 10 anos. Nós temos agora, por exemplo, uma primeira compra, que é uma coisa muito pequena, mas para azeitar essas máquinas de 40 milhões em livros populares, que inclusive vão fazer uma coisa que é espetacular, que é derrubar 2 grandes paradigmas nessa área no país. A primeira envolveu o ponto de venda no processo de compra e distribuição do livro. Não vai ser mais a Fundação Biblioteca Nacional, o Ministério da Cultura, que vão comprar, que vão escolher esses livros e mandar para as cidades. Mas quem vai escolher, então? Nós derrubaremos com isso o segundo grande paradigma. Primeiro, envolvendo livrarias, envolvendo as bancas nesse processo de compra e distribuição e venda direta para a biblioteca. E a escolha, nós colocaremos o protagonismo dessa parte do projeto na mão dos bibliotecários, que atendem no dia a dia os leitores, sabem que os leitores querem ler, levam em conta essas demandas das próprias regiões onde elas funcionam. Determinados livros, né, os clássicos, por exemplo, é evidente que eles têm que estar presentes nas bibliotecas do país inteiro. Claro. Agora, junto com isso, há uma demanda por leitura de escritores de determinadas regiões, de autores daquela cidade. Isso. Não é que é preciso incentivar também? Hoje não há um programa para incentivar novos escritores. Então, junto com esse programa, nós estamos criando algumas ações que vão, inclusive, apoiar os novos autores. Os escritores jovens, os autores independentes, por exemplo, em determinadas bibliotecas, em várias regiões do Brasil, poderão escolher porque conhece aquele autor, porque aquele autor está próximo, gosta, admira o trabalho daquele autor. Outro dia eu assisti a uma palestra sua lá na biblioteca e você falou de poesia. A poesia é um gênero, às vezes, colocado não de uma forma secundária, porque não teria sentido. O Brasil tem grandes poetas, né? Castroves é talvez o modelo deles de maior expressão pelo tempo em que ele trabalhou, embora tivesse morrido com 24 anos, mas o que eu quero perguntar a você é o seguinte, a poesia será bem contemplada nesse projeto? É fundamental que seja. Aliás, tem um dado novo, 2 anos atrás, antes de estar aqui na Fundação Biblioteca Nacional, eu coordenei uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil. E foi um resultado surpreendente para todos, especialmente os editores de livros, que diziam, olha, eu não faço poesia porque poesia não vende. E mostrou que o gênero poesia, olha que coisa encantadora, está entre os 5 gêneros mais lidos e mais admirados dos leitores brasileiros. Quais são esses gêneros? Nós acabamos tratando como gênero, inclusive, não seria gênero, seria uma categoria de livros, vamos chamar assim. A Bíblia é tão lida que a gente resolveu... Mas é bom sinal. Isso, claro, criar uma categoria própria. No Brasil e na América Latina de uma maneira geral. A literatura infanto-juvenil é poderosa, cresceu muito, né? Muito, muito. Ela lidera, tirando o livro religioso, que é a Bíblia, em seguida vem esses livros de literatura infantil e juvenil. E aí vem outros, por exemplo, como os romances, né? Está entre os livros bem lidos. E uma delas, então, é a poesia. Você que frequenta essas feiras internacionais e tudo, e acompanha isso, você escreve sobre isso há tanto tempo, eu tenho memória disso tudo, você não acha que nós demos um salto de qualidade no livro infanto-juvenil, não só em termos de autoria, mas também com belíssimos ilustradores? O que você acha que aconteceu com o nosso livro para despertar esse interesse todo hoje nas escolas, dos professores, e já ser uma categoria que está entre as maiores? E você observou bem. Note-se que é algo recente em termos de história no Brasil, que Monteiro Lobato que inventou a literatura infantil e juvenil no Brasil, que fez com que esse gênero, né, passasse a existir uma forte produção nacional. Agora, foi, no entanto, aqueles jovens autores formados por Lobato
que foram leitores de Monteiro Lobato, que nos anos 70 despertaram e passaram a ter uma fortíssima e poderosa produção de literatura infantil e juvenil. Então é algo muito recente, nós falamos aí de apenas 40 anos. Nesse período o Brasil ganhou prêmios internacionais importantes, que a Lígia Bojunga, por exemplo, que a Ana Maria Machado, que é da academia, e tantas pessoas, autores, passaram a ter, desfrutar de uma posição importante nesse cenário internacional. Eu acho isso extremamente saudável e Deus queira que continue assim. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando o Galeno Amorim aqui no nosso Educação em Debate. Até já. Eu vou perguntar a Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, sobre essa febre da inclusão digital. Se isso já atingiu também o Brasil. E-books, como é que você vê isso? A Biblioteca Nacional está provocando agora no Brasil uma ampla discussão sobre como é que vai ser para as bibliotecas de acesso público essa relação com o livro digital. Na Bienal do Livro no Rio, nós fizemos um grande seminário com presença de especialistas do mundo todo para discutir isso, e a nossa ideia é, a partir de 2012, ter inclusive à disposição uma boa quantidade de livros, principalmente clássicos, no formato e-book, para emprestar gratuitamente às pessoas. Mas nesse momento, Galeno, perdoe interromper, muito livro estrangeiro. Você não acha que há esse risco de nós desnacionalizarmos a nossa cultura, botando tanto livro estrangeiro à disposição do nosso público?